Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, mais um vídeo aqui com notícias falando do UFC do último sábado. Vamos casar também as próximas lutas do Borrachinha, do Marvin Vettori e também falar dos salários do Borrachinha e também do Vettori para este evento do sábado, tá bom? Mas antes de tudo, aproveita e se inscreve aqui no canal, na descrição tem a loja parceira, loja Mata-Leão, onde vocês encontram diversos tipos de camiseta, link do site, link do Instagram da Mata-Leão aqui na descrição e também aqui embaixo o botãozinho de seja membro do canal. Clica aqui, considere se virar membro do canal para concorrer no sorteio das camisetas, da caneca, do boné do canal, tudo aqui embaixo, tá bom? Bem, vamos com as notícias. Vou começar o vídeo de hoje falando um pouco da declaração do Daniel Cormier. O Cormier acabou falando um pouco sobre aquele ponto que o Borrachinha acabou perdendo ali no segundo round, quando ele acabou acertando um dedo no olho do Marvin Vettori. Segundo o Cormier, a punição para o Borrachinha foi injusta. Ele mesmo acabou justificando que nas suas lutas lá com o Stipe Miocic, ele acabou acertando o dedo no olho do Miocic, o Miocic acertou o dedo no olho dele também. Então, nenhum deles perdeu ponto naquela luta e ele acabou falando o seguinte sobre esse caso do Borrachinha. Olha só, nós temos visto muitas dedadas mais graves acontecerem nas lutas. Eu mesmo já fiz isso. Eu dei mais dedadas do que esse cara deu no Vettori e não tive um ponto retirado. Como um árbitro, você não pode ler as manchetes. E eu acho que nessa, o Jason Herzog, ele acabou lendo as manchetes e talvez tenha julgado o Paulo Costa injustamente. Bem, tá aí as palavras do Daniel Cormier e eu concordo 100% com o Daniel Cormier. O árbitro, o Jason Herzog, ele acabou justificando que ele tinha avisado o Borrachinha, mas geralmente o árbitro para a luta e chama a atenção do lutador. Ele não avisa o lutador durante ali a troca de golpes, porque o cara tá concentrado no seu adversário. Então, ficar avisando o lutador naquele momento eu acho meio perigoso, o cara talvez não consiga ouvir e acaba dando no que deu. O Borrachinha perdeu um ponto que acabou fazendo sim a diferença na luta. Muita gente, muitos comentários que eu acabei acompanhando, inclusive aqui no YouTube, de pessoas falando assim: ah, não fez diferença no resultado final. Na minha opinião, fez sim, porque se o Borrachinha vence aquele segundo round, talvez a postura dele no segundo, no terceiro e no quarto round poderiam ser diferentes. A partir do momento que ele perde o primeiro round da forma que ele perdeu, perde um ponto no segundo round e aí perde o terceiro round, praticamente a motivação do lutador, a parte mental, pode acabar atrapalhando. Então, mesmo assim, o Borrachinha conseguiu se manter bem na luta, mas não conseguiu ali o resultado. Porém, se ele vence aquele segundo round, o quinto round poderia definir a luta. Então, realmente, na minha opinião, o Cormier tem razão aqui. O Borrachinha foi, sim, eu acho, prejudicado pela arbitragem. Mas aí a minha opinião e vocês vão deixar a de vocês aqui embaixo. Vocês teriam tirado aquele ponto do Borrachinha ou teriam deixado passar? Então, realmente, para mim, o Cormier tem razão nessa aqui. Segundo assunto do vídeo de hoje, o próprio Paulo Borrachinha, ele falou um pouco sobre retornar ou não para a categoria dos médios. Ele acabou falando sobre a questão da sua dieta, o quão difícil é ficar na categoria dos médios, mas ele também mostrou muita vontade de voltar atrás do cinturão na categoria dos médios. Olha só a publicação que ele fez no Instagram, onde ele acabou falando o seguinte: este cara está voltando para a vida selvagem mais perigosamente do que nunca. O gosto de sangue na boca aguça meus sentidos e me faz querer lutar. O peso médio viciante está de volta com 85 quilos. Bem, tá aí a publicação do Borrachinha lá no Instagram e na coletiva pós-luta do último sábado, ele também falou um pouquinho sobre a situação, sobre ficar no peso médio ou sobre subir para a categoria de cima. Olha só o que ele comentou. Posso lutar no meio pesado, mas também nos médios. Acho que é melhor para mim voltar para minha categoria, os médios, ir atrás do cinturão e depois mudar. Posso lutar pelo meio pesado a qualquer momento, mas posso bater 8-4, por que não? Eu me sinto muito saudável no peso médio. Meu único problema é que preciso fazer muita dieta, só salada o dia todo. Então não é divertido e é muito estressante. Preciso colocar na balança e ver se vale a pena. Pelo que me pagam agora, eu preciso pensar. Bem, tá aí as palavras então do Paulo Borrachinha sobre ficar no peso médio ou sobre subir para a categoria de cima. Na minha opinião, eu acho que o Borrachinha, não dá pra gente julgar ele como um lutador que não bate o peso, sendo que ele falhou somente essa vez na balança e ainda teve esse acordo com o UFC para a luta acontecer no peso casado e depois na categoria
meio pesado. Então assim, o erro do Borrachinha foi chegar muito pesado. Tudo bem, pagou 20% da sua bolsa, mas a gente já viu muitos outros lutadores falharem várias e várias vezes e nem por isso o UFC acabou obrigando o cara a subir de categoria. Então eu acho que o Borrachinha merece assim mais uma chance no peso médio e pela envergadura dele, pelo que ele já mostrou nessa categoria, eu acho que ele deve fazer um esforço tremendo para continuar batendo a categoria até 84 quilos e tentar fazer uma nova corrida pelo cinturão. No meio pesado, embora eu acho que o Borrachinha fica muito resistente nessa categoria, fica com mais gás, como a gente viu nessa luta com o Vettori, fica com mais poder ali nos golpes, eu acho que essa categoria é um pouco mais complicada para ele, visto que são lutadores maiores, com mais poder de nocaute, com mais envergadura do que o Borrachinha, e é uma categoria onde, se ele subir hoje para o meio pesado, ele fica muito longe de uma disputa de cinturão, ele teria que escalar o ranking para chegar e disputar o cinturão, enquanto no peso médio hoje, talvez com 2 ou até 3 vitórias, ele pode novamente ter uma chance com o Adesanya. Então, eu acho que ele deveria sim fazer um esforço, tentar negociar com o Dana White, talvez fazer mais uma luta na categoria de cima, depois desce para o peso médio. Então acho que ele deve pensar muito sobre o próximo passo da carreira dele. Acho sim que ele é competitivo no meio pesado, mas a minha opinião é que no peso médio ele rende mais. Então se ele conseguiu bater esse peso em outras 6 lutas pelo UFC, não conseguiu nessa, é verdade, mas ele pode continuar batendo. Basta fazer uma dieta bem regrada, a gente viu o que o Aldo fez recentemente, acho que o Borrachinha tem que focar realmente nisso, porque no peso médio ele é um monstro, e no meio pesado ele vai ser mais um monstro no meio de uma galerinha ali que é muito top também. Então vai ser bem complicada a situação dele por ali. Mas enfim, deixa a opinião de vocês aqui embaixo sobre essa questão envolvendo o Borrachinha subir de peso ou permanecer no peso médio. E falando agora das lutas a casar, eu vou começar pelo Marvin Vettori, o Vettori que venceu o Borrachinha na luta principal. Para o Marvin Vettori eu coloquei o perdedor dessa luta, que acontece no comecinho do ano que vem, Robert Whittaker contra Israel Adesanya. Na minha opinião, se o Adesanya perder, eu acho que o Vettori não deve fazer uma terceira luta com o Adesanya, mas caso o Robert Whittaker seja derrotado, a luta a ser casada é Robert Whittaker contra o Marvin Vettori. Eu também selecionei aqui uma segunda opção. Caso o Whittaker vença o Adesanya, provavelmente vai ter uma trilogia, já que estaria 1 a 1, então o Whittaker vencendo o Adesanya, eles fazem a terceira luta, e aí o Vettori pegaria o vencedor da luta entre o Gerard Cannonier e também o Derek Brunson, que vão lutar agora no mês de janeiro, então quem vencer aqui pegaria depois o Marvin Vettori, já que o Adesanya com o Whittaker praticamente teriam a trilogia já certa para ser realizada. Mas enfim, minha luta aqui para o Marvin Vettori ou é o vencedor de Cannonier contra Derek Brunson, ou o Robert Whittaker, caso ele seja derrotado pelo Adesanya. Falando do Paulo Borrachinha, eu vou casar 2 opções, uma opção na categoria meio pesado e uma opção também no peso médio, aí o Borrachinha vai decidir o seu futuro junto com o Dana White. Começando pelo peso médio, a luta para ele nos médios seria contra este cara, o sueco Jack Hermansson. O Jack Hermansson é um cara que tá ali no topo dessa categoria já tem um tempinho, fez boas lutas, inclusive com o Marvin Vettori, é um cara com uma trocação de boa qualidade, tem um bom boxe, muito bom no jab e no chão é muito perigoso também, é um finalizador, inclusive finalizou o David Brandt, deu muito trabalho ali pro Ronaldo Jacaré, então é um craque o Jack Hermansson e vai ser um lutaço contra o Paulo Borrachinha. Na categoria meio pesado, a luta que eu colocaria agora para o Borrachinha seria uma luta para se aclimatar na divisão. Então eu faria um duelo dele contra este cara e um Cutelaba. Cutelaba é um cara que sempre dá show nas suas lutas, toda a luta dele tem muita pancadaria e hoje ele é o 15º colocado do ranking. Seria uma luta muito interessante para a gente acompanhar, um show de trocação entre 2 caras que vão para pancadaria. Então a luta para ele no meio pesado seria contra o 15º do ranking, o Ion Cutelaba. E agora os salários, falando aqui rapidinho do salário dos dois, eu vou colocar na tela o print aqui do site, que é o site Sports Daily, que é o site onde a gente pega aqui os salários. Eles fazem uma compilação, somando a bolsa do lutador aqui nas últimas lutas,
o seu contrato. Se ele ganhar a luta, a bolsa vai dobrar com o bônus de vitória. Também acrescentam o bônus aqui de performance da noite. E por este site, como a gente está vendo aqui na tela, o Marvin Vettori, ele recebeu 251 mil dólares, sendo 80 mil da bolsa, 80 mil de bônus pela vitória, 30 mil dólares pelo Borrachinha não bater o peso. Ele também recebeu 50 mil de performance da noite e 11 mil da patrocinadora. Depois a gente tem aqui o Alex Caceres, que recebeu 221 mil, Francisco Trinaldo 117 mil, Randa Marcos 80 mil, Gregory Rodrigues 78 mil, Jun-Yong Park 76 mil e o Borrachinha aparece só aqui embaixo. O Borrachinha recebeu 76 mil, a bolsa do Borrachinha é 100 mil dólares, mas segundo o site Sport Daily, ele acabou perdendo aqui 30 mil dólares, já que ele não bateu o peso, e também acabou recebendo mais 6 mil dólares da patrocinadora. Então, a reclamação do Borrachinha em relação à bolsa, realmente ele tem razão. Borrachinha é um lutador que faz main event, que entrega nas lutas, então eu acredito que ele tem que renegociar mesmo esse contrato para ele ganhar pelo menos ali na casa de 150 até 200 mil, porque é um lutador realmente que as lutas dele são grandes lutas, são combates que todo mundo fica curioso para assistir. Então eu acho que pagar 100 mil dólares para um lutador como o Borrachinha hoje, eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. A gente tem lutadores que nem entregam tanto como o Borrachinha entrega na luta, que não fazem lutas principais como o Borrachinha começou a fazer e recebem muito mais do que isso. Então o Borrachinha tem que renegociar esse contrato, tem que receber mais. Vamos aguardar, já que a situação dele aí com o Dana White agora não é das melhores, mas eu acho que depois deste final de semana, depois da lutaça que ele realizou, eu acho que eles vão fazer as pazes, o Borrachinha vai acertar esse contrato, deve continuar no UFC e deve ganhar uma boa grana. Mas enfim, comentem as notícias do vídeo de hoje aqui embaixo, não esqueçam de dar uma conferida aqui na loja Mata Leão, link aqui na descrição e também no nosso clube de membros, tudo aqui embaixo, tá bom? Volto amanhã com mais um vídeo, um grande abraço, até lá, tchau, tchau e fui!